Bom dia, meu povo. Bom dia, segundou. No meu, ó, falhando já. No meu, no seu, no nosso Videiras ao Amanhecer. Mais uma segunda-feira, mais um dia abençoado. Assim eu quero declarar sobre a minha e a sua vida. Nós já estamos aqui também com as meninas e mandar para você, mulher, o link para você vir fazer parte dessa comunidade. Amém? Nós estamos hoje com o tema Quem você está formando sem perceber. E nós viemos, dentro desses estudos, olhando para dentro das nossas histórias e identificando que muitas coisas que nós passamos não existe, muitas vezes, ausência de medo, das incertezas, de nos colocarmos naquela posição que nem Gideão, que a gente se sente às vezes o menor. Mas nós também podemos aqui tantas vezes estudar que mesmo com circunstâncias adversas, mesmo com circunstâncias que tentam nos paralisar, o Senhor, aquele que é especialista em nos mostrar que mesmo dentro da jornada, mesmo dentro da nossa caminhada, não existe ausência dessas circunstâncias. Existe uma maneira de como iremos enfrentar todas essas ocasiões e também adversidades. Semana passada nós estudamos, bom dia, querido, seja bem-vindo, Bueno. E quantas circunstâncias nós não podemos ver dentro daquela história que nós trouxemos da última vez sobre Débora, sobre aquela questão de Baraque, o posicionamento também ali de Jael, mesmo ela tendo o marido dela, Éber, tendo uma aliança ali com aquele rei, e ela tomou um posicionamento num cenário que ela podia ter ficado totalmente neutra. O que ela faz? Ela enfrenta a adversidade, ela enfrentou o inimigo, mesmo o esposo dela tendo uma aliança. Se a gente bem poder analisar, o que humanamente a gente poderia falar? Ela poderia ter ficado na neutralidade. Mas a palavra fala que Jael, ela sai da tenda dela, ela vai de encontro ali com aquele homem que estava há tanto tempo deixando todo mundo num cenário caótico, e ela o convida para dentro da tenda e ela o mata. Uau! Ela enfrentou o seu inimigo olhando e sentando praticamente, vamos dizer assim, de frente para ele. E que nós possamos ter esse posicionamento também de enfrentar e de olhar para nossas adversidades e tomar uma posição, ainda que seja arriscada. Ainda que vai nos tirar daquele cenário do conforto, porque eu imagino a cabeça de Jael tendo que enfrentar essa circunstância e ter feito o que aquela mulher fez. Mas se cumpriu a promessa que Débora havia falado para Baraque. E hoje eu quero trazer um cenário de quantas vezes a gente tem feito circunstâncias, a gente tem se posicionado, a gente tem se colocado, e muitas vezes a gente nem percebe que existem pessoas que a partir do nosso posicionamento, nós temos ajudado a avançar e impulsionar essas pessoas. Muitas vezes a gente olha para a nossa história, a gente se sente como Gideão, o menor, a gente foge para o lagar, a gente não acredita que de fato dentro daquilo que é nos chamado, que é nos colocado, a gente se sente que nós não somos capazes, mas eu quero hoje também dizer para você que existiu alguém que falou, venha Gideão, venha. E hoje eu quero trazer esse cenário para você. Venha, venha. E nosso estudo hoje vai começar em Esther 2:7 e eu quero estar lendo aqui com você. É uma história que a gente já conhece, mas muitas vezes a gente dá ênfase naquilo que aconteceu. E hoje eu quero trazer de uma forma totalmente diferente, um olhar totalmente diferente para você e para mim nessa manhã. Esther 2:7. Mardoqueu tinha uma prima, grava essa palavra, prima, chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai
nem mãe. Eu quero parar aqui e já começar a um olhar de hierarquia, de pertencimento. A palavra diz que Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Aqui a gente pode observar que eles tinham um grau de parentesco. Ela não tinha mais pai, ela não tinha mais mãe, ela estava aqui como uma órfã. E ele, na sequência, diz: essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha. Uau! E aqui é onde nós vamos entrar. Quando o pai e a mãe dela morreram. Ou seja, precisou de uma pessoa muito próxima a ela, era primo dela, ela perde o pai, perde a mãe, e ele toma ela para cuidar. Só que depois, no verso seguinte, ele mostra que quem ele era primeiro. A palavra mostra quem ele era primeiro. Primeiro mostrou que ele era primo. Depois, com a questão de orfandade, a palavra fala que ele toma ela como filha. E aqui é onde eu quero entrar. Nessa madrugada, enquanto eu estava meditando nessa palavra, porque eu também, às vezes, quando acordo para poder fazer alguma coisa e tomar uma água e ir ao banheiro, o Senhor me trouxe algo. Quantas vezes nós estamos dentro de um cenário, nós estamos sendo aquelas que vamos ser as que estamos cuidando, e muitas vezes, por conta da lupa que nós colocamos através da nossa incapacidade, de circunstâncias que nós passamos, nós não vemos a potencialidade que existe em nós, dada pelo Senhor, para abraçarmos as pessoas que estão de perto também. Muitas vezes, pelo cenário que nós passamos, nós não nos sentimos capazes de ser aquelas que vamos estar impulsionando essas pessoas. Aqui, se a gente for olhar para a hierarquia, se ele era primo, quem que antecede aos primos? Vamos olhar para a árvore genealógica. Quem que antecede o primo? Os tios. Mas a palavra não falou que foi os tios que tomaram conta, foi o primo. Olha a importância da gente olhar para dentro da hierarquia, a nós respeitarmos, mas também identificarmos que o Senhor vai nos usar da forma que Ele quer. Seja bem-vinda, Joyce Bueno. Sejam bem-vindos vocês aí também. E quantas vezes nós nos colocamos dentro desse cenário? Se a gente olhar aqui, a palavra não fala que foi o tio que a adotou. Fala que foi o primo. E depois ele chama como filha. Existem situações e pessoas que vão estar conosco na jornada e que nós vamos ter a oportunidade com aquilo que somos, primeiro lugar, com aquilo que somos. Porque em nenhum momento aqui até então falou o que ele fazia, falou quem ele era, falou que ele era primo. Depois a palavra fala, já com o nome de Esther, conhecida também como Esther, aqui a palavra dá um pouco de ênfase para poder falar que ele tomou como filha. Eu quero perguntar nessa manhã para você, com tudo aquilo que você tem vivido, da maneira que você tem gerenciado, com o senso de pertencimento e também trazendo para o merecimento, dentro do cenário que você vive, de que maneira que você tem formado pessoas sem perceber. E aqui é formado pessoas com atitudes. A palavra é ação, e se tem ação, é verbo. Se tem verbo, tem uma atitude. E ele, olhando para aquele cenário, ele toma aquela menina e ele a impulsiona.
E o pai, dentro da terapia sistêmica familiar, o pai é aquele que vai impulsionar para a vida, vai colocar a mão em cima dos ombros e vai dizer assim, vai. A mãe, dentro da terapia sistêmica, é aquela que vai abraçar, que vai dar proteção, e o pai vai impulsionar. Uau! E aqui, quando fala que é filha, automaticamente a gente já pode imaginar que ele está impulsionando. Primeiro ele vai cuidar, primeiro ele entra como pai, primeiro ele vai olhar para dentro daquelas circunstâncias, de tudo aquilo que ela viveu, ele vai chamar para perto. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos chama para perto, ele cuida de nós, independente daquilo que você passou, independente do cenário que você viveu dentro da tua infância. Independente do cenário que você esteve observando, sentindo e vivendo, as percepções pelo qual faltou na tua infância. E aqui a gente não vai falar da falta, nós vamos falar daquele que nessa manhã ele te abraça e te chama de filho e te chama de filha. Glória a Deus, aleluia. Porque para nós seguirmos adiante, precisamos desse cuidado. E muitas vezes nós não observamos que somos canais também para impulsionar e direcionar as pessoas. E a gente às vezes faz isso sem perceber. Quantas pessoas, quantas circunstâncias aconteceram e você pôde ser aquela que impulsionou as pessoas, mesmo não impulsionando a si mesma, a si mesmo. Uau! E a palavra de Deus, ela é linda, porque Mardoqueu tinha uma prima. Ela havia ficado órfã, mas depois ele a toma como a sua própria filha. E aqui nessa manhã eu quero trazer uma reflexão para você. Antes de existir uma rainha, existiu alguém disposto a cuidar. Ei, antes de existir tudo, todas as circunstâncias, existe alguém que cuida da gente, que é o nosso Senhor. Antes de Esther ocupar uma posição de influência, alguém investiu tempo, presença e direcionamento em sua vida. E assim é você. Muitas vezes a gente não para olhar naquilo que o Senhor também nos entregou. Quantas pessoas você não pode influenciar? Quantas pessoas você não pode e não deve estar investindo tempo? Quantas pessoas você tem um estado de presença e muitas vezes você, dependendo da ferida emocional que você carrega, você tem um estado de presença mais para o outro do que para você mesmo. Aqui existe também um ponto de equilíbrio. Aqui existe um direcionamento e agora aqui a gente vai estar falando também com aquilo que você é, o que você pode entregar dentro do equilíbrio, estar impulsionando, e muitas vezes você faz isso sem perceber, porque você só olha para a sua incapacidade, você olha para o perfeccionismo, você olha para tantas coisas que não que te impede de você olhar para aquilo que de fato você já está fazendo sem perceber. Nem sempre percebemos o impacto que causamos nas pessoas ao nosso redor. Uma conversa, um conselho, ou até mesmo um café. Gente, eu adoro tomar café, hashtag fica a dica. Como enfrentamos as dificuldades por poder estar ajudando alguém a construir a sua própria identidade. Uau! Olha que delícia poder ouvir isso. Quantas vezes a gente, sem perceber, nós estamos sendo influenciadoras, agentes de transformação na vida de pessoas sem perceber. Às vezes as pessoas só precisam de um abraço, só precisa de um sorriso, só precisa de um olho no olho, só precisa de um café. E nem é sobre o café que eu estou falando. Muitas vezes o maior legado é ajudar alguém a descobrir quem realmente ela é. E aqui a gente está entrando nesse cenário, porque nós já viemos nesses 2 meses, a gente já tem estudado sobre olhar para a nossa própria história, de olhar para a circunstância que nos acometeu, de podermos ter posicionamento, direcionamento, de identificar que o nosso passado, ele não pode ser o nosso destino final.
Existem circunstâncias que mesmo quando nós estamos passando por algo, nós muitas vezes somos levados e levadas a sermos agentes de transformação na vida do outro. E eu acho que já aconteceu com você também. Quando nós mais precisamos de uma palavra, quando nós mais precisamos de um abraço, nós somos aquelas que Deus vai nos usar para poder ministrar na vida do outro aquilo que de fato nós também estamos precisando. Nós somos aquelas pessoas que estaremos ministrando através das nossas atitudes. O Senhor vai estar falando conosco. Uau! Muitas vezes o maior legado é ajudar alguém a descobrir quem ela realmente é. Mas antes disso acontecer, nós já viemos num cenário de identificar também circunstâncias que aconteceram nas nossas vidas e que nós podemos identificar. E aqui a gente descobrir quem nós somos também. Quem, de alguma forma, ajudou a construir a pessoa que você é hoje. Eu tenho certeza que é muito mais fácil de você lembrar das pessoas que te ajudaram a você se tornar quem é você hoje. Olha para as suas circunstâncias lá atrás e olha da maneira que você está hoje. Quantas pessoas pegaram na sua mão, chamou para tomar um café, acolheu, chorou, orou, teve a resenha. Quantas pessoas? Agora eu te pergunto, quantas pessoas também você tem ajudado a construir quem ela é? Toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, sim, mas o Senhor nos capacita para sermos esses agentes dele aqui também. E a gente precisa agradecer pelas oportunidades e não mais colocarmos uma lupa naquilo que nós não somos. O inimigo é tão sujo, tão astuto, que ele vem colocar circunstância para poder te paralisar. E dependendo daquilo que você está fazendo, dependendo daquilo que você está indo em direção àquilo que ele te chamou para fazer, circunstâncias adversas vão vir para você paralisar. E aí que eu te pergunto, o que você tem feito com as adversidades que têm aparecido no meio do caminho? O que você tem feito? De que maneira que você tem gerenciado? Aqui já entra aquela parte de identificarmos quem somos e que as adversidades virão e nós podemos fazer como todas aquelas figuras bíblicas que nós estudamos até os dias de hoje, que não vai existir ausência de adversidades, não vai existir ausência de medo, mas é de que maneira que nós vamos passar e enfrentar todos esses obstáculos, trazendo mais uma vez ali na passagem de Juízes que fala sobre tudo que a gente já estava estudando esse tempo atrás. Caraca, Jael pegou uma estaca e pegou o martelo da sua própria tenda. Ela não foi atrás dos homens para pegar coisas que não faziam parte do cenário que ela estava vivendo, fazia parte daquilo que ela já conhecia. Ela não foi atrás para poder pegar a espada daqueles homens, porque a palavra fala que ele, fugiu, Cícera fugiu a pé, e Jael, ela vai até Cícera, o convida para dentro da tenda, ele pede água, ela dá leite, ela dá uma cobertinha, ele mimiu, e ela pega, a palavra de Deus fala que ela pega uma estaca da tenda e o martelo, coloca entre as têmporas dele e o mata. Ela enfrentou. E que nós possamos também enfrentar os nossos inimigos, matarmos o campo da batalha da nossa mente, aquilo que vem nos colocando, para a gente não progredir. É forte, né? Muitas vezes a gente não observa
com aquilo que somos, com aquilo que Deus nos chamou, o quanto nós estamos sendo importantes da parte de Deus para influenciarmos, investirmos tempo, o estado de presença, o direcionamento. Nós precisamos ficarmos alertas naquilo que o Senhor nos chamou. Aqui poderia ter falado que foi dentro da hierarquia. Perdeu a mãe, perdeu o pai. Era o tio, a tia que ia cuidar. Não, mas a palavra mostra e frisa os dois nomes. Então, antes dela ser Esther, existiu alguém que cuidou. Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos. Existiu alguém que cuidou desse cenário até ela se tornar. E que nós possamos ser esses Mardoqueus na vida de alguém. Porque a palavra que mostra os dois cenários, mostra o antes e o depois. Também conhecida como Esther. Aqui não foi o tio e a tia que cuidou. Mas quando a palavra fala que foi o pai, aí aqui o cenário muda de figura. Porque o pai é aquele, como eu bem falei, que vai colocar as mãos nos ombros e vai impulsionar para a vida. E amanhã nós vamos identificar que nem toda orientação é controle. Uau! Nem toda orientação é controle. Nós vamos ver isso amanhã. E quantas vezes nós somos orientados, ou quantas vezes também nós orientamos e temos aquela, dependendo do que passamos, já estou dando um spoiler aqui, né? Dependendo do que nós passamos também, nós, em vez de influenciarmos, nós colocamos uma imposição e queremos ter o controle. Mas nem toda orientação é controle. É forte, né? E nós vamos estar abrindo a partilha, mas antes de abrir, eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. Gente, a gente fica por aqui. Esse momento agora é momento de partilha. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade Videiras ao Amanhecer, eu te convido a deixar videiras para você, mulher. Vem fazer parte dessa comunidade aqui no Google Meet. Agora nós vamos ter um momento dessa partilha, onde nós falamos hoje quem você está formando sem perceber. Nós damos aqui um olhar um pouco mais profundo na história de Mardoqueu. Porque quantas vezes eu e você somos aqueles que fomos chamados para poder também influenciar outras pessoas e dependendo daquilo que nós passamos, a gente nem consegue observar. Ou quando isso acontece, a gente não consegue ter um parâmetro de que maneira que nós estamos fazendo isso. Então, amanhã nós voltamos aqui às 6 horas da manhã, no meu, no seu, no nosso Videiras ao Amanhecer. Um beijo, meu povo. Até amanhã. Deus abençoe a vida de vocês. Gratidão.